Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 39. Eu vou estar aqui lendo, tá? Mas primeiro a gente vai estar fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Pai, muito obrigada, Paizinho, por esse momento contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estar aqui conosco, Pai. A presença de vocês é fundamental nesse local. Senhor, estamos com corações abertos e receptíveis à Tua presença e à Tua palavra, Senhor, para recebermos o nosso alimento diário, Pai, o pão de cada dia, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações e nos orienta, Pai, o caminho que devemos andar. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 39, a partir do versículo 4, que fala assim. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Gente, o que é essa parte aqui do capítulo 38? Essa parte do capítulo 38 é quando Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém e o rei Zedequias, ele foge por um caminho entre os palácios e é pego nessa planície, tá? Então, o que a gente aprende disso aqui? Lembra que no decorrer dos nossos devocionais, a gente vem aprendendo, Deus vem falando, né, que ele ia fazer justiça contra o povo dele, que ele ia pesar a mão sobre o povo dele, que ele ia exortar o povo dele, que o Nabucodonosor ia tomar a cidade de Jerusalém. Foi justamente isso que aconteceu aqui, tá? A palavra de Deus se cumpriu, né? Deus lançou uma palavra sobre eles através de Jeremias. Jeremias avisou, Jeremias falou, Jeremias pediu, tudo em nome de Deus, né? E eles não quiseram escutar, eles não quiseram ouvir, entende? Então, o que a gente aprende disso aqui? Que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, independente ou não da gente ir contra o que Ele quer, tá? E outra coisa também que a gente aprende aqui, por mais que você tente fugir do seu destino, o seu destino ele vai te pegar no meio do caminho. Ou seja, por mais que você tente fugir de Deus, a palavra dele vai se cumprir na tua vida. E é justamente isso que Deus quer falar conosco hoje. Muitas das vezes a gente, né, muitas das vezes a gente foge, a gente tem medo, a gente tem receio do que Deus tem para nossa vida. E muitas das vezes a gente burla, né, aquela situação, aquele cenário que está se montando pra gente. Por quê, gente? Por que isso está acontecendo? Porque muitas pessoas têm chamado, muitas pessoas têm um destino pronto já por Deus, né? Todos nós temos um destino pronto, porém muitas pessoas têm chamado. E muitas pessoas estão fugindo deste chamado. Por quê? Pode ser por falta de conhecimento, pode ser por medo, pode ser porque realmente não quer seguir os caminhos do Senhor. Só que uma coisa que a gente precisa entender é: todas as pessoas que são escolhidas por Deus, independente ou não de fugirem do seu chamado, uma hora Deus vai te pegar no meio do caminho e vai te colocar nos trilhos de novo. Entende? Porque ninguém consegue fugir do seu destino, tá? Vai acontecer momentos na tua vida que as portas vão começar a se fechar. Deus vai começar a fechar todas as portas à sua volta. E a única porta que Ele vai deixar aberta é Ele. Entende? Então, se você estiver passando por situações de dificuldade, você está achando que tudo de ruim está acontecendo com você, que algo que nunca aconteceu na sua vida, que tem algo estranho, é Deus fechando porta. Por quê? Porque Ele quer que você vá em direção a Ele. Ele quer que você vá em direção ao seu destino. Gente, ninguém foge de Deus. Entende? Ninguém foge de Deus. Eu vou me dar um exemplo aqui de mim, que aconteceu na minha vida. Quando eu tive um encontro com Deus aos 35 anos, né? Apesar de ter um encontro com Deus, eu ainda quis fugir, né, do chamado. Então eu passei por situações na minha vida que eu me vi numa situação que Deus fechou todas as portas à minha volta. Entende? Eu lembro que naquela época eu estava desempregada e eu estava fazendo muitas entrevistas e Deus tinha aberto uma única porta. Uma única porta Ele tinha deixado aberta, porém eu não queria entrar por essa porta. Entende?
Porque nessa porta eu ia ser confrontada, nessa porta eu ia ser exortada, então eu não queria ir por essa porta. E essa porta que estava aberta, ela fazia parte do meu processo de liberar perdão para as pessoas. Ou seja, faria parte do meu processo de cura e libertação, né? Para poder vir a ser quem eu sou hoje. Então eu não queria ir, então eu fiz de tudo para não entrar por essa porta. Eu fui em todas as entrevistas que você possa imaginar, do Rio de Janeiro, que eu morava na capital na época. E eu lembro que eu cheguei numa entrevista, numa empresa grande, boa, perto da minha casa. E eu lembro que quando eu cheguei, a gente lá no Rio a gente sempre tem, quando são empresas grandes, a gente passa por várias etapas nessa entrevista. E eu lembro que eu cheguei na última etapa da entrevista com o diretor da empresa, e na entrevista o diretor da empresa virou para mim e falou assim: Roberta, você é uma excelente profissional, você tem bastante qualificações, porém, essa vaga cabe perfeitamente você, tipo assim, ele feitou o pavão, né? Ele falou várias características que eu me apresentava naquela vaga ali. Mas no final de tudo, ele virou pra mim e falou assim: mas aqui não é pra você. Não é esse lugar que Deus tem pra sua vida. Ali, gente, eu entendi que era Deus, através da vida dele, dizendo pra mim: até quando você vai ficar batendo de frente comigo? Até quando você vai ficar dando murro e ponta de faca comigo? Entende? Ali eu percebi isso, ali eu entendi isso. E eu falei: ok, Senhor, eu vou pela porta que o Senhor quer que eu entre. Entrei pela porta, consegui liberar perdão para a pessoa, que foi uma pessoa que na época a gente ficou quase uns 10 anos sem se falar, tá? Por uma situação que havia acontecido. E eu consegui vir a trabalhar com essa pessoa, eu consegui vir a desenvolver com essa pessoa. E ali, naquele local ali, Deus estava iniciando o meu processo de cura e libertação. Entende, gente? Então, às vezes, a gente não entende por que a gente está passando por situações de portas fechadas na nossa vida, de situações, de pessoas que se afastaram, de situações que aos nossos olhos são negativas. Por que a gente está passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo escassez na minha vida? Por que as portas estão se fechando? Então entenda, é Deus querendo te alinhar, é Deus querendo te direcionar para o caminho que você deve seguir. Não fuja. Não adianta fugir, gente. Por mais que a gente tenta fugir, Deus vai pegar a gente no meio do caminho. Não adianta fugir. Você precisa ir de encontro ao que Deus tem para você. Você precisa ir de encontro ao seu destino. Sabe o que acontece quando a gente foge? A gente alonga o nosso processo de cura e libertação. A gente coloca mais anos, mais dias, e aquilo que a gente está fazendo ali pode vir a acrescentar mais libertação pra gente no nosso processo de cura e libertação. Entende, gente? Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a escutar a voz de Deus. A gente precisa não fugir, a gente precisa enfrentar, a gente precisa ir de encontro a Ele quando Ele nos chamar. Entende, gente? Então, aqui, o rei Zedequias, ele estava fugindo do destino dele, tá? Ele estava querendo burlar, né, o destino dele. Deus falou para ele o tempo todo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ia tomar Jerusalém. E ele duvidou da palavra de Deus. Ele não quis acreditar na palavra de Deus. Então, o que ele fez? Ele pensou: eu vou fugir por esse caminho, ninguém vai me ver, eu vou parar no deserto ali e eu vou conseguir fugir com a minha família. Só que, gente, ninguém escapa dos olhos de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus. Você pode estar em cima da terra, você pode estar no fundo do oceano, que Deus vai saber que você está ali. Entende? Então a gente precisa sim se voltar mais para Deus. A gente precisa sim ir em direção ao que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa sim querer os caminhos do Senhor. Tá bom? Então para de brigar com Deus. Para de dar murro em ponta de faca. Para de retardar o seu processo. Queira estar na presença dEle. Queira seguir o seu destino, tá bom? Porque em algum momento ele vai te pegar no meio do caminho, ele vai fazer você passar pelo processo de cura e libertação, e depois desse processo todo que você tá lá emburrado, sendo igual uma criança pirrenta, né? Que essa é a sensação que nós temos quando a gente vai contra o que Deus tem para nossa vida. É como se nós estivéssemos fazendo pirraça para Deus, né? Então, a gente está retardando, além da gente estar retardando o nosso processo, depois que passar todo o processo,
de cura e libertação, que você se chegar mais perto de Deus, que você tiver mais relacionamento com Ele, você vai agradecer a Ele por Ele não ter desistido de você, entende? Então a gente tem que parar de olhar para o ontem, a gente tem que parar de olhar para os nossos medos, para os nossos achismos e começar a olhar mais para Deus e começar a querer ter relacionamento com Deus. Porque, gente, Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Isso é um fato, tá? E um outro fato, Deus não quer o mal para você, Deus não quer o ruim para você, Deus tem o melhor para você. Só que a gente, nas nossas limitações, a gente não consegue enxergar. A gente olha aquela cena, aquela situação ali, que a gente se vê encurralado por Ele, como algo ruim. Entende, gente? Não é ruim. A gente precisa ver Deus de uma forma positiva, de uma forma boa. Entende? Por mais que Ele vá cobrar por você, por mais que Ele vai tirar de você, por mais que Ele vai afastar de você, a gente precisa entender que quando Ele tira uma pessoa da nossa vida, quando Ele tira a gente de cenários, né, desfavoráveis pra gente, quando Ele nos afasta de tudo e de todos, é porque Ele tá cuidando da gente. Entende? Ele sabe quem são as pessoas que querem o seu bem, ele sabe quem são as pessoas que falam mal de você, ele sabe quem são as pessoas que estão à sua volta, ele sabe a intenção do coração de cada uma delas. Então deixa Deus fazer do jeitinho que Ele está fazendo na sua vida. Não reclame, não murmure, agradeça. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, como a pessoa pensa. A gente tem limitações, entende, gente? Então deixa Deus fazer do jeitinho dele. Tá bom? E saiba que o jeito dele é bom, perfeito e agradável, o jeito dele não tem erro, e o jeito dele, você vai chegar no destino que ele tem para você, para sua vida, tá? E lá na frente, quando tudo isso passar, esse turbilhão todo passar da tua vida, você vai ver que a melhor escolha que você fez, mesmo que tenha sido por pressão dele, você escolheu o local certo, o destino certo, entende? Porque você vai começar a receber as regalias e as benfeitorias que ele tem para sua vida, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, obrigada, Paizinho, por nos mostrar que por mais que a gente corra do Senhor, por mais que a gente burle o sistema, Senhor, por mais que a gente se afaste de Ti, o Senhor sempre nos pega no meio do caminho. Senhor, obrigada, Pai, por nunca desistir de nós, Pai. Obrigada por estar sempre à nossa espreita, sempre buscando, sempre protegendo, sempre cuidando, sempre zelando, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui venha a ser alcançada pelas tuas mãos, venha a ser pega no meio do caminho, Senhor, e venha a ser transformada pelas tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do nosso Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.